nossa conversa nessa tarde. É um tema muito interessante que a doutrina espírita descortina para todos nós de uma maneira muito especial e que não foge da ciência. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. A ciência se debruça sobre isso. Os homens, ao longo da sua caminhada evolutiva, sempre olharam para o céu e imaginaram o que seriam as estrelas. De onde viemos, para onde vamos, quem é Deus? E Kardec vai responder: que é Deus? Para onde vamos? Qual a destinação do homem? E que forma que podemos viver para sermos mais felizes aqui ou em qualquer lugar do globo? Allan Kardec antecipa-se à ciência do século XX e já no século XIX, com a organização do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, ele vai tratar desse assunto com uma propriedade incrível. Nós sequer tínhamos aí os telescópios que temos hoje, avançadíssimos, as informações, os cálculos da física, da astronomia. E Kardec, no Livro dos Espíritos, começa a trabalhar este assunto conosco. Por quê? Por que essa é uma questão que a doutrina espírita estuda? As moradas da casa do Pai. Porque Jesus, registrado por João, capítulo 14, logo após o Senhor ter feito um jantar de despedidas, reúne os seus e dá-lhe algumas instruções. Conversa com um, conversa com o outro, avisa que seria traído. E João, discípulo amado, que estava com o Senhor desde o princípio, registra então para nós que o Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou para preparar-lhes lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus, quando percebeu que os seus estavam preocupados, porque ele já preparava-os para sua ausência, nos consola, consolando a eles, nos consola e nos instrui, que na casa do Pai, e o Pai é Deus, não é Jesus, há muitas moradas. E Jesus é um destes seus governadores, de uma dessas pequeninas e das mais humildes moradas da casa do Pai, que é o planeta Terra. O Senhor esteve conosco desde o princípio da formação do planeta. Trabalhou na organização do planeta, como a estabelecer, como um arquiteto, tudo que temos hoje. Ajudou a receber os princípios que aqui desenvolveriam a sua capacidade intelectiva e moral, e recebeu em seu seio também
alguns grupos de outros orbes para nos ajudar a evoluir juntos. Então Jesus, ele é responsável pela pequena família do planeta Terra. Uma das pequenas, menores e humildes, no dizer de Emmanuel. E neste termo, Allan Kardec, sobre isso, no capítulo 3, para quem não conhece, eu sugiro que dê uma olhadinha, esse é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro organizado por Allan Kardec, que traz as informações fundamentais, a base da doutrina espírita. E Kardec, como um homem muito à frente do seu tempo, um homem de ciência, um homem que havia publicado inúmeros livros, havia estudado com Pestalozzi, havia se preparado para trazer assuntos importantíssimos, inclusive este, que se os nossos cientistas de hoje se debruçassem sobre esse livro, possivelmente daria um atalho nas diversas áreas de pesquisa de astronomia que nós temos. Porque aqui, Allan Kardec, auxiliado e orientado pelos Espíritos, vai colocar para nós 5 perguntas que nos esclarece uma série de coisas sobre a astronomia, sobre a posição dos astros, sobre a posição da Terra, sobre o porquê que a Terra é o que é, como nós estamos aqui hoje. E isso, inclusive, influenciaria em entendermos como que os dias atuais se desenrolam. Por que estamos nessa condição socioeconômico e moral? Por quê? Kardec responde. Ele vai, numa das perguntas aos espíritos, tentar entender, né? O que é a Terra? Ao longo dos períodos históricos, os homens vão formulando teorias, né? Primeiro a Terra era plana. Depois nós avançamos mais um pouco e entendemos que a Terra, ela girava, ela era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Avançamos mais e entendemos que não, que quem gira é a Terra em torno do Sol. E depois compreendemos mais que além de girar em torno do Sol, a Terra faz parte de uma outra comunidade, maior do que ela, parte de outros planetas, e ela ainda é uma pequena casa na Via Láctea, porque depois disso nós formamos famílias que através dos sistemas formam nebulosas. É consenso atual no século XXI? Ainda não, porque existe um movimento interessantíssimo, que não estudou o Livro dos Espíritos, que diz hoje para nós que a Terra é plana. E existe um movimento nos Estados Unidos, chamado terraplanista, que quer descobrir e provar para nós que a Terra é plana. Ora, pensem bem, no século XX o homem vai à Lua, retrata a Terra de lá, mostra uma série de sistemas através dos telescópios, e ainda hoje a nossa ignorância nos permite imaginar egoisticamente que Deus fez toda essa beleza do universo por causa da humanidade terrestre. Família pequena, segundo grau de evolução, provocando guerra ali, querendo construir um condomínio agora na Lua para alugar para os outros. Nós já vamos começar, por exemplo, não sei se os senhores estão por dentro, um projeto que é turismo lunar. Com alguns milhões de dólares, você vai pagar, vai poder ir dar um passeio na Lua, ficar lá uns dias e voltar para a Terra. Projetos que querem povoar Marte, como se Marte já não fosse povoado. Povoado? Como assim? Povoado. Temos na literatura espírita algo sobre isso. Allan Kardec, na Revista Espírita, e a posteriori também, nós vamos ver em várias obras de Francisco Cândido Xavier,
nos afirmando que todos os globos do sistema são habitados. O Pai não criou nenhum planeta simplesmente para enfeitar o universo. Todo o universo é povoado de seres, espíritos semelhantes a nós humanos. Um pouco mais evoluídos, um pouco menos evoluídos. Mas todos os globos são habitados. Allan Kardec vai trazer algumas questões que muitas vezes são questões que passam na nossa cabeça, né? A gente, antes de conhecer a doutrina espírita, com certeza ficava ali perguntando todas essas coisas. E ele pergunta isso, então, aos espíritos na questão 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos do universo são habitados? E a espiritualidade vai dizer, sim, o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Como supõe, nós nos achamos a última bolacha do pacote, né? Vocês já observaram os filmes de Hollywood? Todo mundo quer invadir a Terra, né? O cinema mostra como se a Terra fosse assim, uma maravilha, um paraíso, nós fôssemos anjinhos queridos, amados, e os outros que habitam os outros planetas são maus, querem habitar a Terra, né? Por algum motivo qualquer. Com tecnologias avançadíssimas, querem viver na Terra. Pensem bem a falta de lógica. A falta de lógica espiritual nessa proposição. Se eu habito um planeta que é mais avançado, que eu tenho mais força, mais inteligência, mais tecnologia, para que eu iria invadir um planeta primitivo? Então nós vemos que o mundo está precisando de Jesus, de estudar Jesus, porque há 2000 anos, onde a gente achava que a Terra era plana, Jesus já nos dizia, a casa do Pai é imensa, há muitas moradas, há muitas moradas. É uma afirmação científica. Por aí, já éramos naquele tempo para começarmos a refletir. Se na casa do Pai há muitas moradas, que moradas são essas? Primeiro, morada física. Os planetas que estão dispostos no universo. Segundo, Allan Kardec, na sua segunda obra, importantíssima também, retoma esse assunto no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o enfoque de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo deixa de ser a astronomia e passa a ser um enfoque espiritual. Por que espiritual? Porque, se alguém não conhece, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui Kardec vai estudar alguns pontos morais da doutrina do Cristo. E ele, então, no capítulo 3, intitula um capítulo sobre isso. Há muitas moradas na casa do Pai. E Kardec, então, se no Livro dos Espíritos ele vai nos dizer que há um sistema que a gente vive, evolui, cresce, desenvolve e muda de planeta a planeta, aqui ele vai explicar o como. Como o indivíduo evolui, como esse indivíduo que vive num planeta de expiações e provas, como é a Terra, é capaz de evoluir para poder alcançar moradas mais felizes. E aqui Kardec abre um outro leque de estudos.
ele traz um enfoque que é o seguinte: a casa do Pai, além de ser uma região física, ela também pode ser espiritual e mental. Porque mesmo em um globo, como é a Terra, há moradas diversas. Como assim moradas diversas? Moradas vibratórias, moradas mentais e moradas espirituais. Muitas vezes nós estamos fisicamente num lugar, mas estamos vivendo em outro. Muitas vezes nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual, deveríamos ir, voltamos e queremos ficar em nossos lares, na casa, na terra, nas ruas, vivendo experiências. E às vezes nós não vemos aqueles espíritos desencarnados. E como não vemos, dizemos, todo mundo foi para algum lugar. Quando tínhamos a ignorância de achar que existia o inferno, fulano foi para o inferno. Ou então, foi para o céu, coitado. Partiu daqui, foi para o céu. Será? Há muitas moradas na casa do Pai, mas eu posso garantir que nenhuma delas, segundo o livro dos Espíritos, é o inferno. Agora o céu existe. Porque para nós, céu e inferno são moradas mentais, espirituais. Não são moradas físicas. Porque os planetas estão em escala de desenvolvimento, mas nenhum deles é absolutamente o inferno. Nas nossas concepções religiosas, nós tínhamos essa ideia errônea. Fez o mal, vai para o inferno, fez o bem, vai para o céu. E com o passar do tempo, nós vamos entendendo que as moradas que Jesus nos alerta é sobretudo, no dizer aqui de Allan Kardec, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, o ser humano, ele não só habita lugares físicos, mas ele habita diferentes estados na erraticidade. E isso depende, pela liberdade que o Pai nos dá, da construção que fazemos das nossas moradas. É trabalho para cada um de nós. Quando Allan Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo essa questão, o primeiro enfoque dele é sobre a situação da alma nas diversas moradas do Pai. O que adianta para nós sabermos uma série de coisas sobre Marte, sobre Vênus, sobre Plutão, se nós, indivíduos, não cuidamos da nossa morada, sobretudo a nossa morada mental? Nós sempre tivemos avanços na ciência e avançaremos mais, porque é lei de progresso. Lei de progresso. A ciência, conhecimento científico, deve servir para nós como ferramenta para observarmos as nossas próprias evoluções individuais. Porque é disso e é isso que verdadeiramente importa. Nós chegaremos lá, todo mundo daqui a alguns anos saberemos que existe vida em outros planetas, porque a ciência vai chegar de alguma forma a essa conclusão. Chegaremos também à conclusão que existe reencarnação, que os seres desencarnam, reencarnam e habitam corpos. Amanhã, no futuro, saberemos também que formamos famílias ao desencarnarmos, grupamentos, e moramos momentaneamente em regiões do globo
não vista pelo homem. Mas o nosso endereço será, sobretudo, da nossa condição moral, da nossa condição espiritual, mental, quando saímos do corpo ou quando planejamos as nossas encarnações. Constantemente nós somos visitados por aqueles que estão em outros orbes. Não tem nada de extraordinário nisso. Eu tenho um amigo que é muito interessante, porque ele é uma pessoa maravilhosa e ele é esotérico e ele acredita muito em extraterrestre. Então ele interpreta, tudo quanto é contato espiritual como se fossem extraterrestres. Mas claro que é, às vezes é. Às vezes é um espírito, como por exemplo nós temos Alcione, que vem de Sírios e visita a Terra. Nós temos espíritos que estão estudando em Plutão e vêm à Terra. Em Saturno, músico, que está lá estudando a arte e vem contribuir com a Terra. É comum isso, a espiritualidade nos fala. Os espíritos muitas vezes reencarnam em missões na Terra, que somos aqui espíritos que estamos em expiação e prova, para nos ajudar a progredir. Nada demais. Eles vêm em naves, podem vir. Todos nós veremos, nem sempre. Podem ser apenas espíritos e momentaneamente nós enxergamos? Também pode. Então o meu amigo, ele é muito voltado para essas coisas e ele toda hora me manda mensagem, matérias na internet que ele vê. Mas eu outro dia falei com ele assim, dá uma olhadinha no livro dos Espíritos. E aí ele olhou e ficou surpreso, que Kardec já falava disso. Que as comunidades se juntam e ajudam aquelas que estão atrasadas. Então nós podemos ser visitados por irmãos de outros orbes, problema nenhum. E não há nada de místico nisso. Maria de Nazaré, bela, evoluída, veio de outro orbe. Alcione de outro orbe. Mas em missão. Eles não vêm nos atacar, eles não vêm para provocar guerras, não, eles vêm nos ajudar em missão. Fazem parte daqueles que já cresceram um pouco e querem ajudar aqueles que estão em progresso. Então Allan Kardec nos convida a olhar para esse tema, focado no nosso desenvolvimento moral. Qual que seria a situação de nós, que estamos aqui neste planeta, na erraticidade amanhã? A situação da alma na erraticidade, no plano espiritual. O que nós estamos fazendo hoje para construir uma morada melhor quando estivermos desencarnados? O que é que estamos fazendo pelo planeta, essa morada linda que Deus nos ofertou, nos deu dessa forma? Estamos contribuindo ou destruindo? O que estamos fazendo com os conhecimentos que nós já temos, em preparando a nossa próxima reencarnação? Essas são as questões. Porque saber se tem vida em Marte, pelo livro dos Espíritos nós já sabemos que tem. Cada globo tem a sua população. Ah, por que nós não a vemos? Porque não temos instrumentos para vê-la. São de matérias diferentes. Os seus corpos muitas vezes são mais sutis. Se formos em planetas bem atrasados, primitivos, talvez o vejamos. Mas o que nos interessa isso? Que a ciência avance e faz parte do crescimento da lei de progresso, mas é sobretudo entender que nós estamos no planeta porque estamos vibratoriamente ligados a todos que aqui estão e à condição do planeta Terra. Somos responsáveis por tudo que está sendo feito no planeta nesse momento. Pelas guerras, pelas conquistas, pela fraternidade, pelo desmatamento, pela fome, pela
partilhamento do alimento. Somos todos responsáveis. Por quê? Porque nós formamos, assim como nos outros planetas, uma pequena família, dividida momentaneamente em raças, que há de se misturar cada vez mais. Então é por egoísmo e por orgulho que nós fazemos as divisões. Divisões de classes, divisões por línguas, divisões por regiões econômicas. Isso tudo tende a acabar, precisa acabar. Porque a morada é do Pai. Jesus é o governador. E é imperioso. E nós chegaremos lá por uma via ou por outra, que é a lei de amor. Viveremos a lei de amor. Não há outro caminho. Então, Allan Kardec, em falando dos diversos estados da alma, ele nos chama a atenção, no capítulo 3, para que nós olhemos para esse convite de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, de um viés espiritual, para a nossa própria alma. Ele intitula assim, diferentes estados da alma na erraticidade. Se a casa do Pai é o universo, as diversas moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem para cada um de nós, uma morada correspondente ao adiantamento moral dos espíritos. Esse é o comentário de Kardec, é ele que comenta. A casa que nós habitamos está em correspondência com a nossa condição moral. Como assim correspondência com a nossa condição moral? Correspondência com a nossa condição moral. Ele vai classificar para nós, nesse mesmo capítulo, os mundos. Como assim? Isso é uma classificação média, tá, gente? Os espíritos também não podem nem nos dizer o que é que tem nas outras galáxias por aí. É bem próximo de nós. Vai dizer assim, que há os mundos primitivos, onde os espíritos começam o seu processo evolutivo. Nós já estivemos lá. Depois, planetas tais qual o nosso, de expiação e prova, e existem outros semelhantes, inclusive à condição moral da Terra. Os mundos regeneradores, que é o sonho de todos nós, né? Sonhamos agora que a Terra daqui a pouco será um mundo de regeneração, sairá do status de expiação e prova, e nós estamos entrando na era do Espírito. A era do Espírito é a era da regeneração. Mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Olha que interessante, no mundo primitivo nós estamos começando o processo de entender o bem e o mal, né? Já passamos por isso. No mundo de expiações e provas, ainda há um predomínio do mal, mas já é uma intenção de fazer o bem. Então nós oscilamos entre o bem e o mal, né? Ora a gente faz o bem, ora a gente fala, não, isso aqui não está certo não, deixa eu corrigir isso aqui. Essa predominância comum. Então não tem nada de escandaloso, de errado no planeta Terra. Nós estamos exatamente nessa posição. Nos mundos regeneradores não existem mais expiações, mas existem ainda as provas. Então, quando a Terra galgar o planeta de regeneração, haveremos provas, mas expiação não. Então, sofrimentos atrozes, amanhã nós não teremos. Teremos prova. A prova é aquele teste, né? Se eu caio ou não caio naquela situação. Os mundos felizes, nós podemos dizer assim, que a predominância é do bem, não existe mais mal, né? Lá os espíritos estão estudando, os espíritos estão trabalhando, vivem bastante, os corpos são saudáveis, não tem doença física, em geral eles são corpos mais altos, mais evoluídos, mais belos, né? A inteligência avançada, vivem muito, vivem cerca de 500 anos até. E nós então temos os mundos celestes ou divinos, que seriam dos espíritos purificados. Nós podemos dizer que o Sol é um escritório dos espíritos divinos.
É lá que se reúnem os Cristos para coordenar os seus devidos planetas. Lá que Jesus trabalha organizando o que nós precisamos aqui na Terra. Então, a progressão dos mundos é natural, é da lei divina. Deus não criou o universo para enfeitar, colocar estrela para enfeitar, não. Todos os planetas são habitados. Os corpos celestes têm funções dentro da organização divina. A Lua, as luas de Saturno, os anéis, todos eles têm funções na organização divina. Mas para que nós sejamos aqueles que habitam planetas felizes, tranquilos, sem guerras, sem violência, precisamos trabalhar. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos cuidar do nosso mundo interno. Precisamos sermos dóceis, porque em mundos evoluídos, regenerados, não caberá mais os violentos. Em muitos mundos felizes ou regenerados, não caberá mais, por exemplo, corrupção, guerrinha. Não caberá. Então nós temos que cuidar de nós. Quando nós cuidamos da nossa moral, nós nos preparamos para habitar, tanto aqui agora a terra, como no plano espiritual, moradas de tranquilidade. Às vezes a gente desencarna, e eu tinha uma amiga que falava assim comigo: não, quando eu desencarnar eu quero ir para o nosso lar, esse lugar tem notícia que é bom. Eu falava para ela assim: ó, querida, deixa eu te contar uma historinha. Nosso lar fica no umbral. Sabia que nosso lar é uma cidade maravilhosa, mas fica no umbral? Tem lugar melhor. Tem. Como é que nós sabemos disso? Nas obras espíritas, inclusive em nosso lar. Por quê? Lá, o próprio André Luiz vai dar notícias que a mãe dele habitava desencarnada, uma região bem confortável e evoluída, que ela precisava se materializar em nosso lar. E o André Luiz precisava se desdobrar do perispírito com um terceiro corpo para ver a mãe. Uma senhora, dona de casa, que fizera senão cuidar do filho e amar o marido. E amar as amantes do marido. E querer receber como filha as amantes que roubaram o marido. Então a gente percebe que quanto mais juízo, quanto mais amor, quanto mais perdão, quanto mais afeto, melhor a morada. Melhor a morada. André Luiz, o espírito conhecido, escritor do livro Nosso Lar, ficara 8 anos no umbral, que é uma região de, digamos assim, limpeza perispirítica, até conseguir enxergar um socorrista de nosso lar. Que morada é essa? Morada psíquica do próprio André Luiz. A mãe dele rogava todos os dias a Jesus por ele. Mas não há derrogação da lei divina. Ele precisava expurgar o comportamento mental que houvera tido. Então nós percebemos que há muitas moradas, inclusive aqui na própria terra. E há muitas moradas no plano espiritual, numa escala evolutiva moral. Aqueles que a conquistam, conquistam pelo seu esforço pessoal. Não adianta ninguém interceder por mim, a mãe dele intercedia por ele. Era uma ajuda, não era? Mas, enquanto nós não despertamos consciencialmente, nós não galgamos a nossa própria morada. E nós já podemos fazer um exercício já, agora, de construir, tanto na nossa casa, lar, porque muitas vezes a nossa casa física não é lar, é casa. Tem diferença. É uma morada. Lar é outra história. Lar é um lugar onde se reúnem almas afins, dispostas a se amarem, a se perdoarem, a se tolerarem para crescer juntas.
E a partir dali, desse pequeno lar, dessa pequena amostragem que é a casa terrena, construirmos lares maiores, elaborarmos mentalmente lugares melhores, moralmente, conquistarmos condições de habitarmos amanhã, quando desencarnarmos, lugares sadios, de tratamento, estações de socorro, de amparo. Isso é feito como? Na terra. Com a nossa própria melhoria, com o cuidado em observarmos a nós mesmos, não o outro, não meu parente, não quem está lá, não sei aonde, na vizinhança, não. Observarmos-nos nós mesmos. E a receita, tem receita. Em tudo quanto é livro espírita, a espiritualidade vai deixar casinho, mostrando como é que a gente faz esse preparo. Porque cada um de nós sabe onde precisa trabalhar. Todos nós sabemos quais os pontos morais que nós precisamos atacar em nós. Podemos até não estarmos fortes o suficiente para trabalharmos. Por isso nós devemos pedir ajuda à espiritualidade, força a nossos anjos guardiães. Trabalharmos na prece, no passe, na tarefa assistencial. É isso que dá força para que nós construamos em nós um psiquismo saudável, que nos levará a uma morada sadia amanhã. Morada sadia, que é muitas vezes muito próxima da terra, mas que entendendo que eu sou espírito, eu muitas vezes deixo de ficar aqui agarrado na família, num vício, numa situação materializada, e sigo o meu caminho de espírito, cidadão do universo. Espírito é cidadão do universo. Nós podemos habitar a terra hoje, e quem sabe entre nós aqui alguém que amanhã ao desencarnar, vai para um planeta feliz. Sabemos. Mas em geral, precisamos cuidar de nós, da nossa moral. E aqui importa o que Kardec nos disse. O estado da nossa alma. Como é que está a nossa alma? Como é que eu estou preparando agora a minha alma encarnada para amanhã ser espírito cidadão do universo e poder habitar essas regiões que a gente tanto deseja? Região tranquila, espaços de socorro, espaços de preparação tranquila, onde eu possa então organizar uma próxima encarnação. Como é que eu faço isso? Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidando da minha própria alma, do meu próprio caminhar, da minha maneira de trabalhar na vida. O que é que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo? Ou eu sou aquele só que critica, que fica observando lá na televisão o governo corrupto? O político não presta. Aí, ó, não sei o quê, não sei o quê. Não. Jesus é governador. Está vendo que quando for necessário intervir, vai intervir. Você quer saber de violência? Todo mundo está violento demais. As pessoas acham isso. Não, nós estamos progredindo. A lei de progresso. Então, o que nos cabe? Almas. Trabalharmos na nossa melhoria moral e construirmos nossa própria casa mental, casa espiritual, e ajudarmos o Pai na posição que ocupemos, humilde que seja. Mas eu posso contribuir? Posso. Como é que eu contribuo? Eu contribuo colaborando com o bem, com o belo, com o bom. Todas as vezes em que eu ajo com violência, que eu jogo um lixo no chão, que eu poluo, que eu emito um pensamento ruim para o universo, eu estou retardando o meu progresso. Retrogradar? Nunca, tá? Mas nós estacionamos na nossa evolução. Para concluir, esse é um assunto muito bem discutido e estudado nos nossos cursos de introdução à doutrina espírita. Então, é um assunto vasto, é um assunto complexo, mas nos cursos de introdução à doutrina espírita, nós nos debruçamos sobre cada parte desse assunto, sobre os tipos de mundo, sobre os processos de progressão. Então, quem não conhece ainda,
procure nas casas espíritas, aqui nós temos também curso de introdução à doutrina espírita, que esse tema vai ser muito bem trabalhado. Para nós sairmos daqui com algumas reflexões, e é isso que nos importa, sabermos que nós estamos num planeta que evolui, e nós estamos em processo de crescimento, que o Evangelho é a cartilha para o sistema solar inteiro. Nós não sabemos, inclusive, se ele é do universo, mas nós podemos dizer que, conhecendo o Evangelho, nós estaremos bem colocados em qualquer planeta que habitarmos. E isso cabe também nas regiões espirituais do plano espiritual. Santo Agostinho, em comentando esse assunto, ele nos diz assim: a Terra está classificada no mundo de expiação e provas. Ela esteve material e moralmente num estado inferior do que era hoje. E atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado amanhã. Atingiu um dos seus períodos de transformação e que no mundo de expiação e prova tornar-se-á regenerador, regeneração amanhã. Entre os homens, nós queremos ser os felizes que agimos dentro da lei e colaboramos com isso? Ou nós somos aqueles que queremos ficar estacionados na rebeldia? Santo Agostinho nos pergunta. Se quisermos ficar estacionados, não tem problema nenhum. Mas se quisermos evoluirmos, é com Jesus, é com o Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Não basta só crer por crer. É crer buscando entender a prática, buscando colocar em prática. Na casa do Pai há muitas moradas. Mas essas moradas são conquistadas. Conquistadas por esforço, vontade, desejo sincero de melhorar. Conclui ele ainda. Ainda predomina esse processo natural de vivência no mal na terra. Quando os homens de bem resolverem colocar em prática suas virtudes, quando isso for da maioria, o mal se esconderá com medo de ser visto. E todos nós construiremos um planeta tranquilo, de bem-estar, de paz e de harmonia que todos nós desejamos. Porque se perguntarmos a qualquer um de nós, quer viver em paz? Queremos. Quer harmonia? Quer honestidade? Queremos. Quer fraternidade? Queremos. Queremos amor? Queremos amor. Eu, pessoa, espírito, o que estou fazendo para construir esse mundo que desejo? Esse é o nosso convite com Santo Agostinho. Qual que é a minha parte? Eu estou contribuindo? Eu estou desejando sinceramente o bem do meu próximo ou é só para mim? Eu estou estudando minhas próprias dificuldades e combatendo-as? Ou eu estou deixando a vida me levar? Então, meus irmãos, a casa do Pai há muitas moradas, mas sobretudo é morada de amor, de fraternidade, de crescimento, de evolução. Não há inferno eterno, não há sofrimento que dure eternamente, não há separação eterna. Alguém desencarnou, um parente meu, alguém que eu amo, amanhã eu reencontrarei em algum lugar. Eu estou passando por uma dificuldade de uma doença, é só corpo físico, é processo de aprendizagem. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, é processo de aprendizagem. Com Deus, com Jesus, fica mais fácil, fica mais leve. Então, o nosso convite, Livro dos Espíritos, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 também. E na Era do Espírito, onde Emmanuel também vai trabalhar bastante essas questões dos nossos conflitos de hoje e como nós fazemos para vencê-los. É a nossa contribuição dessa tarde. Muito obrigada.